Namastê a todos, uma ótima e abençoada manhã para todos. E vamos à nossa mensagem diária, certo? E eu trago um texto taoísta para nós refletirmos, aonde o título é O Eu e a Garrafa Sem Fundo, né? Já faz sentido, né? O eu é uma garrafa sem fundo. O nosso eu, o nosso ego, é uma coisa que nunca acaba. É um poço fundo que não se satisfaz, né? Vamos lá, então. Se o arqueiro atira uma flecha no vazio, em que ele vai acertar? Vencer o ataque através do vazio é o primeiro fundamento da estratégia chinesa, ou seja, trabalhar com a ausência do ego. No estudo da estratégia, se diz que os grandes mestres de estratégia trabalham com o princípio da ausência do ego. Se as pessoas não tivessem ego, não haveria luta entre elas. Se, por exemplo, você tem um profundo apego por chocolate, quem na verdade tem esse apego? O seu eu, que é o seu ego. Com a ausência do ego, não vai existir o apego ao chocolate. Nesse caso, você poderia até comer chocolate, mas não teria apego a ele. Não seria viciado. Apego é aquilo que você quer, mais do que isso. É algo que você não consegue deixar de querer. Vira uma obsessão, uma possessão, né? Eu preciso, eu necessito, eu tenho que ter. Em outras palavras, apego é vício. Tudo que é demasiadamente excessivo e desequilibrado é um vício. Nós somos viciados em inúmeras coisas. Existem pessoas que são viciadas, por exemplo, em cuidar de outras pessoas, né? E aí precisamos ter o equilíbrio para não fugir. Nós amamos cuidar de pessoas, queremos ajudar, mas tem um limite, porque isso se torna um vício. Não, eu quero me doar, eu quero ajudar, eu quero levar algo, né? Eu quero ser algo para as pessoas, mas isso pode me prejudicar. Porque o que eu sempre falo, que o equilíbrio do meio é o equilíbrio da plenitude. Existem aquelas que são viciadas em Coca-Cola, né? Eu conheço uma pessoa, ela é viciada em Coca-Cola, mas isso faz mal para a saúde dela. Quem tem ácido úrico não pode beber Coca-Cola, não pode estar comendo comidas gordurosas, porque quando atacar, a pessoa vai sofrer, ela não vai poder pisar o pé no chão, ela vai sentir dor, é uma coisa tenebrosa que tem ácido úrico, né? Então, não é bom isso. Tu tomar lá de vez em quando é uma coisa, mas tu tomar todo dia Coca-Cola, então isso já tá te prejudicando. Tem gente que é viciada em dinheiro, em ideologia, em sexo, em inúmeras outras coisas. Todos nós temos algum vício de níveis e tipos diferentes. Existem vícios que normalmente nem são percebidos como vício. Como você poderia não ter vícios? Não tendo um ego, não tendo um eu,
Se você não tem esse eu, como poderia ficar viciado em algo? A ausência do ego faz com que você se torne vazio. E se você é um vazio no sentido da quietude interior, a quietude interior faz com que nós nos tornamos vazio por dentro. Você deixa de ser um alvo para o outro. A ausência do ego coloca o seu espírito em estado de quietude, de paz, de tranquilidade, de harmonia, de serenidade, de transparência. Se o arqueiro atira a flecha, tá? Atirou uma flecha no vazio, em que ele vai acertar? Em nada. Ele não vai acertar em nada. Então, se você esvazia o coração, se você esvazia sua mente, toda a força que o seu adversário mandar na sua direção, por mais perversa que seja, não irá acertar em você. Muitas vezes você está numa festa ou em algum lugar público e percebe que quando vira de costas, uma determinada pessoa dirige a você um olhar insistente e negativo. Você então poderia lançar a mão de uma técnica muito usada por taoístas nessa situação, que é o quê? Respirar umas 2 ou 3 vezes, prestando atenção ao ritmo da sua respiração, para que ela fique tranquila. Não deixar transparecer no rosto, nem nas atitudes externas que percebeu o que está acontecendo, tá? É não dar aval para aquela pessoa que está querendo te tirar fora da tua paz, da tua tranquilitude. Então, trabalhar a respiração vai te ajudar a você não focar no que aquela pessoa está fazendo para você. E começar a esvaziar seu interior, imaginando que você todo está se tornando um vazio, restando no seu corpo apenas uma silhueta. Nessa hora, a energia desconfortável daquele olhar vai passar por você como se estivesse passando por um vazio. Vai passar, mas não vai te atingir. Vai passar, mas não vai ficar dentro de você. Algum tempo depois, você vai notar que aquela pessoa que estava começando a sentir um cansaço imenso e vai ficar cada vez mais cansada até desistir de olhar para a sua direção. Ou seja, ela lançou contra você algo negativo, um olhar negativo, um pensamento negativo, ela quis atingir, tentar entrar na sua energia, não conseguiu, volta para a pessoa e ela acaba tendo sintomas no corpo dela, tá? Mas se você receber esse olhar e por não estar esvaziado, por atingido por ele, ou seja, se a pessoa conseguir acertar com que aquela energia perversa e essa mesma energia vai voltar para ela e realimentá-la. No caso contrário, se o olhar dela não conseguir acertar você, nem te atingir, ela vai estar apenas jogando energia fora. Por que eu falo que vocês têm que estar com a vibração alta? Por que eu falo que vocês têm que meditar? Que vocês têm que ter a maturidade de não levar tudo para o lado pessoal, mesmo que tu saiba que aquela pessoa quer te atingir, mas só que isso são blindagens para o seu corpo, para você não ser atingido. A pessoa, ela lançou algo sobre você, mas se você estiver blindado, vai voltar para outra. E quem vai ficar acabado é a outra pessoa. Ela quis fazer com você, não conseguiu. Voltou, né?
O feitiço vira contra o feiticeiro. É como se ela estivesse atirando no vazio. As balas do revólver vão acabar e ela não terá acertado em alvo algum, em nada. Essa técnica de esvaziamento é muito fácil de ser praticada. Ela é muito usada para você não precisar lutar contra a pessoa que está dirigindo a energia perversa para você. E praticando essa técnica, você vence a energia perversa, sem precisar lutar contra a pessoa que a lançou. Até porque quem quer lutar contra você é a outra pessoa. Você quer paz, tu quer tranquilidade, tu nem sabe o porquê que a pessoa não vai com a tua cara, o porquê que a pessoa ela quer te lançar algo ruim. O problema é dela, compreendeu? O problema não é meu, eu tô de boa, eu tô tranquila. Eu não tenho nada contra aquele outro ser, compreendem? É a minha blindagem, eu não tenho nada contra aquele ser que tá de mal com a vida. De repente ele viu uma luz em mim e aquilo irritou, né? Porque as pessoas elas se irritam com a luz. Elas se irritam com a tua, vamos dizer assim, com o teu carisma, com a tua desenvoltura. Então, é algo que mexeu nela, tipo, eu queria ser assim, tá me irritando o jeito dela ser. Tá me irritando o jeito dele ser, compreende? Então, é algo interno dela, interno dele, e quer te atingir. Mas se tu for de boa e tu entender que o problema é só com aquele ser, nada te abala e nada te atinge, tá? E praticando essa técnica, você vence a energia perversa sem precisar lutar contra a pessoa que a lançou. Se a pessoa ficar usando a sua força contra o espaço, vai acabar se cansando. É como dar soco no ar. A pessoa vai se cansar e terminar por ser derrotada por si mesma, sem que você, que praticou a técnica do esvaziamento pela respiração, precise sacar uma arma para brigar com ela. Esse é exatamente o ensinamento de como vencer uma ação através da não ação. Não ação. A pessoa está fazendo uma ação, ela está lançando a você um olhar negativo, um olhar de olho gordo, um olhar de inveja, um olhar de ódio, e você se esvazia sua mente, pensa somente em paz, tranquilidade e harmonia, não tem nada contra aquele ser, você é maduro o suficiente para entender que a luta é contra aquela própria pessoa, contra ela mesma, e a energia então volta para a pessoa, para o remetente que a mandou. Vencer o ataque através do vazio é o primeiro fundamento da estratégia da guerra, ou seja, trabalhar com a ausência do ego. Raciocine desse modo. Se eu não existo, quem poderia estar me atingindo? Mas é preciso tomar cuidado, porque a ausência de ego não significa não tomar uma atitude quando ela for necessária, tá? É diferente de um olhar, de um ataque, do que uma pessoa vir para cima de você, tu vai se defender. Isso é normal, tá? Todo mundo aqui tá entendendo e entende o que eu tô tentando dizer. Que tem certa situação que tu vai ter que tomar uma atitude. Eu tô falando de coisas aonde a pessoa, ela tenta te atingir, não te tocando fisicamente, apenas na energia, apenas com a manipulação ou apenas com a sua própria energia tentando te afetar, tá? Então, a não ação é a melhor reação que você pode ter. Caso contrário, é uma atitude que tu tem que ter, porque é a tua defesa, é a tua vida e tu precisa se cuidar, tá? Se você não tiver ego, mesmo que alguém tente lhe ofender, não vai conseguir, porque o eu não existe.
E, portanto, você não pode ser aquilo que a pessoa disser. Ela não vai estar falando sobre você. Então, vai estar falando o quê? Sozinha. Entendeu? Ela tá falando um monte de coisa a teu respeito. Não é verdade. Ela tá falando de coisas que tá dentro dela. Confusões mentais, transtornos, traumas dela. Ela tá irritada, tá revolta com a vida, entendeu? Então, tudo que ela falar não é a teu respeito, até porque ela não conhece a tua história, não conhece a tua trajetória, não conhece a tua intimidade, ela não sabe das tuas lutas, elas não sabem das tuas guerras diárias, as pessoas não sabem da gente, entende? Então, são palavras lançadas ao vento que não fazem sentido nenhum. Então, vai estar falando sozinha, nem conseguir lhe ofender ela vai, tá? No entanto, isso não pode ser um mecanismo de convencimento intelectual. Isso tem de ser o resultado de um esvaziamento interior, de um esvaziamento do eu. Mas como a ausência do eu é demonstrada na prática na vida cotidiana? Aqui agora nós vamos ver, tá? Como a ausência do eu é demonstrada na prática, não na teoria, né? Na teoria é fácil, é bonito falar, né? Mas e na prática, o que eu faço? Como eu vou fazer? E aqui nós vamos ver. Por meio da tolerância, da aceitação e do coração esvaziado. Preste atenção. Tolerância, da aceitação e do coração esvaziado. Uma pessoa que não seja tolerante acaba por preencher rapidamente o seu limite. Até mesmo popularmente, quando alguém não consegue aceitar mais nada, adota uma expressão facial que demonstra que seu limite foi atingido. Eu estou cheio, não tenho mais capacidade de tolerar isso e não vou mais tolerar isso. Aí a pessoa ela se fecha, ela já tá demonstrando, entendeu? Eu já não tô gostando disso, tu tá me irritando, tu tá me tirando, entende? Se a pessoa não tem tolerância, se ela não consegue dominar e se esvaziar. E o que acostuma dizer quem acaba por preencher rapidamente seu limite? Numa situação como essa, nós nos tornamos cheios, porque temos um limite que funciona como uma espécie de fundo de garrafa. O fundo de copo vem a ser exatamente o nosso ego. Tem pessoas que têm o ego tipo assim, ninguém vai passar por cima de mim, me olhou torto, vai levar, entendeu? É dente por dente, olho por olho, dente por dente, entendeu? É assim. O ego faz com que a nossa vida, mesmo que seja parcialmente esvaziada, tenha um limite, e a suprema abundância só é adquirida quando nós retiramos esse fundo da garrafa. Desse modo, tudo entra e tudo sai pela garrafa, sem fundo. É por isso que a suprema abundância não se esgota. Um mestre atingido dizia que nós deveríamos saber receber tudo que vem do mundo e repassar tudo que volta para o mundo. Dessa maneira, a nossa vida torna-se algo vazio e esse vazio permite que a vida flua dentro de nós. É desse processo que vem a alegria sem euforia e a tristeza sem depressão. Vêm coisas saborosas e amargas, e tanto uma quanto as outras entram e saem de nós como se estivessem sendo derramadas numa garrafa sem fundo. Assim, a nossa capacidade tanto de receber quanto de dar nunca termina, e com isso a vida se torna mais leve, porque nesse momento deixamos de fluir na vida para deixar a vida fluir em nós. Veja, deixamos de fluir na vida para deixar que a vida flua através de nós, que a gente é um canal, que a gente se deixe ser um canal de vida
que flua bons frutos de nós. A partir dessa hora, nós nos transformamos e ficamos como se fôssemos um tubo por onde a água, que simboliza a vida, passa por nós. A água abundante, a água que purifica, a água que transmuta, né? Ela vai passar por nós, aonde nós nos deixamos ser um tubo, aonde um canal, por onde a água que simboliza a vida passa por nós e vai adiante, fluindo sem parar, porque não existe um fundo, um limite que a represe. De modo contrário, se nós tivermos um fundo, uma garrafa, um copo, a água não vai fluir. Ela vai encher essa garrafa até seu limite. Depois, transbordar e terminar levando o copo ou a garrafa junto com ela, em vez de passar e sair. Então, a pessoa que tem um ego muito forte é levado pelo destino, em vez de permitir que o destino ou a vida passe por ela. Quanto mais esvaziado o copo ou a garrafa, mais a água vai fluir e passar por dentro de nós. Mais o destino vai passar por nós e seremos donos desse destino. Quando menos esvaziado, mais obstáculos a água vai encontrar para fluir de dentro e, nesse caso, os papéis serão invertidos. Nós vamos passar por dentro vida, e ela é que será a dona do nosso destino. Precisamos nos esvaziar para podermos nos tornar receptivos. Sendo receptivos, podemos de fato abraçar todas as coisas e ao mesmo tempo permitir que todas as coisas se desenvolvam e se transformem de modo natural e fluido. O homem iluminado é o que possui a abertura interior. Aqui fica o trecho final. O homem iluminado é o que possui, a pessoa que é iluminada, a pessoa que expandiu a consciência, ela possui abertura espiritual. Ela não tem apego, ela não tem o ego, ela não tem a soberba. E nada consegue atingir uma pessoa que chegou nessa elevação suprema, nessa vibração alta. Nada atinge ela, porque ela entende, compreende todas as coisas. Ela passou por uma jornada, por uma história, por uma trajetória que trouxe lições para ela. É aquela frase, ou aquele ditado, né? Só quem passou pelo inferno sabe a saída. Quem esteve no inferno, quem passou pelo inferno, sabe a saída dele. E quem passou pelo inferno, querido, meus queridos amados, se você também, como eu, já passou pelo inferno e nós encontramos a porta, nada mais nos destrói, nada mais nos derruba. Somente Hashem, somente o Criador é que pode sim nos derrubar, somente o superior, mas de resto não. A gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe a nossa trajetória, a gente sabe a nossa caminhada, a gente sabe por onde a gente pisou, a gente sabe que a gente passou pelo fogo, a gente sabe que pisamos em espinhos, a gente sabe o que é estar no caos. E após isso,
O que mais pode nos afetar? Nada. Aprendemos no meio do caos, aprendemos com os pés sangrando ao passar por espinhos, aprendemos ao passar pelo inferno que tudo é trajetório, que tudo é temporário, que tudo se finda, tudo se vai, então não tenho por que eu perder tempo com pessoas que lançam energias negativas, que lançam ódio, inveja, que lançam qualquer coisa contra nós. É muito pequeno, é nada, né? É um nada. Porque a gente sabe que são pessoas infelizes. A nossa mente está evoluída demais para perder tempo com pessoas que ainda não se acharam. Por isso que temos que ter o quê? Paciência, tolerância. Temos que compreender que o tempo dela de se achar não chegou ainda, né? Ela ainda não descobriu a porta para abrir para a liberdade. Ela não descobriu. Claro, como no texto diz, tem um limite. Se esse limite vai prejudicar o teu físico, então tu vai te blindar, então tu vai ali te proteger. Mas de resto, sabe? Não temos mais nada a perder. Não tenho por que eu perder tempo com alguém que está perdido. Não tenho por que eu bater boca com alguém que a mente ainda é pequena. Não tenho porquê. Quando nós nos desapegamos do material e estamos mais ligados, o nosso corpo vai chegando, quando a expansão, quando nós vamos expandindo e querendo expandir, chega o momento da fase da nossa vida, amados, que nós estamos tão desprendidos do material, que nós estamos mais pro espiritual do que no material. É como se nós estamos quase saindo do nosso corpo, né, físico e indo para outra dimensão, né? Por exemplo, quer ver uma coisa? Há 5 anos atrás, eu tive embolia pulmonar, tá? Eu tive infarto, eu tive ataque cardíaco, meu coração ia a 420 mesmo em repouso, tá? Eu estava morrendo. E aí o médico ele disse assim, ó, falou que a enfermeira, ó, nós vamos ter que dar esse remédio aqui, injetar, para ir pro coração dela para ver se abaixa isso aí. E aí o médico chegou perto da cama e disse assim, olha, nós vamos injetar um remédio, ele vai ir direto pro teu coração, tá? E a sensação vai ser de morte. Gente, a minha respiração não estava boa, o meu coração estava super acelerado. E eu ainda ouço que quando eu recebesse o medicamento no coração, seria a sensação de morte. Eu sentiria a sensação de morte. Eu falei pro doutor, segura na minha mão, então. Segura na minha mão. Aí o doutor, não, eu tô aqui contigo. Eu fiz ele segurar na minha mão, ele segurou na minha mão. Ele falou, vamos lá? Eu falei, ok. Ele falou, enfermeira, vai, pode injetar. Aí ele falou assim, ó, tu vai começar a sentir um fogo, vai esquentar e vai descer e vai esquentar aqui, tá? É como se tu fosse morrer. Eu pensei na minha mente, eu falei, Deus, a minha respiração já não tá boa. Tô acelerada, eu tô fraca. E ainda eu vou ter que suportar esse calor que vai vir. Eu não sei se eu vou conseguir resistir. Porque já tava demais, eu tava no meu limite. E aí, então, ela injetou.
Aí o médico estava comigo, ele falou, tá tudo bem? Tu tá sentindo alguma coisa? Eu falei, ainda não. Ele falou, tá, daqui a pouquinho tu já vai sentir. Começou. Amados, começa a pegar fogo, tá? Vem esquentando, esquentando, esquentando. É uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. E daí ele olhou no sistema e o coração abaixou. Mas em poucos segundos o coração voltou. Aí ele falou assim, nós vamos ter que injetar de novo. Injetou e veio aquele calor de novo. Aí depois ele falou assim, injeta um atrás do outro. Eu pensei, Deus. E aí vinha. Amados, nessa sensação de morte, que tu tem a sensação, que ele falou assim, que é a sensação de morte, de morrer. E tantas outras situações, ou quando eu entro para uma cirurgia e eu vou receber ali a anestesia geral, a sensação que eu tenho, tá? É apenas de paz. É como se uma paz pairasse, uma harmonia pairasse. É algo, tipo, é como se eu estivesse se livrando do sofrimento terreno. É como se tudo acabou. Compreende? A dor, sofrimento, doença, mazela, não existe mais nada. Porque quando vem aquela sensação, tu não sente ódio, tu não sente raiva, são pessoas. Nem todos são assim, tá? Nem todos, mas comigo acontece. É muita paz que eu sinto, é muita harmonia, é muita plenitude. É como se eu estivesse me desligando de um mundo de dor e indo para um lugar de paz e tranquilidade. Então, nessa coisa de alguns desencarnarem ou alguns terem a sensação, para pessoas que têm luz, é somente de paz, harmonia e plenitude. Mas para quem está com o coração cheio de ego, de soberba, de ira, de ódio, de vingança, com certeza é a pior sensação para essas pessoas quando elas podem ter a sensação dessa deslocação da alma do corpo. Para elas pode ser algo terrível o que elas vão encontrar e a sensação que elas podem vir a sentir, tá? Porque tem pessoas, eu não posso dizer aqui nomes, tá? Mas uma pessoa em que ela estava com câncer, tá? E não tinha mais o que fazer. Ela estava totalmente revoltada. Eu até conversei com um parente tentando pedir assim oração, né, para que tipo assim ele se voltasse para o superior, se voltasse para Deus, para que fosse mais tranquilo. Mas quando o coração ele está propício e ele está no ódio, na raiva, não tem, entendeu? Quando ele vai desencarnar, quando ele está para sair do corpo dele, vai ser desagradável o desencarne. Vai ser tenebroso, tá? Até porque a pessoa vai para um umbral, né? A pessoa que ela desencarna, que ela tá para sair do corpo dela, ela vai para um umbral. Ela tá cheia de ódio, ela tá cheia de amargura, ela tá cheia... Ela tá com raiva, ela tá com ódio do mundo e das pessoas e de Deus e de tudo. Então a pessoa ela vai para um umbral, porque ali ela vai ter que aprender, ela vai ter que passar por ensinamentos, né? Mas alguém de luz sempre vai estar ali perguntando se a pessoa ela quer evoluir, se ela quer ajuda, para depois sair do umbral e ir para outra elevação espiritual. Então, tem pessoas que quando elas estão tão
elas estão elevadas, tá? O atravessar dessa vida para outra é de uma paz extraordinária, entendeu? É só paz, harmonia que tu sente. E tu não sente ódio, tu não tem rancor, tipo, não tem sensação ruim contra ninguém e contra nada. Simplesmente tu tá deixando e indo para um lugar de paz e tranquilidade. É isso. Se a pessoa tem medo do desencarne, se ela tem medo de partir, é porque ela inconscientemente ou conscientemente ela sabe que ela tem que se consertar, que ela tem que evoluir, que ela tem que progredir na mente dela, que ela tem que perdoar, que ela tem que tirar o rancor, a ira, a amargura, que ela tem que curar as feridas, que ela tem que curar traumas, tá? E se desconectar do material, tá? Porque tem pessoas que quando elas desencarnam, elas ficam ainda na Terra, porque elas estão presas a casa, a carro, então a alma delas fica ali. A família espiritual vem ali para direcionar ela para a luz, mas ela não quer ir. Não, eu quero ficar aqui. Eu tenho meu palácio, eu tenho uma casa, eu tenho dinheiro. E o corpo, ele fica penando um tempo ainda. Compreendem? E pessoas que têm ódio, inveja, ira e ódio, elas também ficam, porque elas pensam assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou acabar com o ciclano, eu vou me... A pessoa, ela se torna um obsessor daquela pessoa com quem ela quer destruir, tá? Ou que ela acha que ela tem que ali pegar e fazer mal para a pessoa, ela se torna um encosto na vida de algumas pessoas. Então, nós temos que trabalhar o desapego, nós temos que desapegar, não ter o ego inflado, tá? Temos a humildade, temos a tolerância, temos a paciência, é buscar evoluir, cada um no seu individual buscando a evolução. Buscando a evolução, buscando a expansão, buscando a se conhecer, amado, tudo vai fluir, tu vai entender o que eu estou dizendo, tu vai entender sobre o mundo físico, o mundo espiritual, e tu vai conseguir saber lidar com essas coisas, e tu vai deixar de lado muita coisa, tá? Um livro que eu indico muito, tá? É o Bhagavad Gita, o Gita do hinduísmo. Quem puder ler, quem puder comprar o Bhagavad Gita, tá? Eu sugiro que vocês comprem, que vocês adquirem, tá? O Gita, porque tem muita sabedoria, ali tem muito discernimento, e para vocês expandirem e ter o conhecimento entre o material e o espiritual, tá? Então, o Bhagavad Gita, o Gita do hinduísmo, eu sugiro esse livro que vocês leiam. Quem comprar, depois escreve para mim o que vocês acharam. Quem já leu também, tá? Porque é maravilhoso. É um conhecimento extraordinário do hinduísmo. O Bhagavad Gita, por hinduísmo, é como se fosse a Bíblia deles, né? É poucas páginas, dá para ler tranquilamente. E o entendimento, ele é muito profundo, ele é extraordinário, ele abre a mente assim de uma forma fantástica, tá, amados? Essa foi a mensagem de hoje. Eu desejo tudo de bom para vocês, certo? Que a Hashem, que a espiritualidade ilumine o caminho de cada um, tá? Cada um na sua trajetória, cada um no seu limite, cada um no seu tempo. Que a Hashem protege e protejam todos vocês, protejam o seu lar, protejam a sua família, protejam a sua casa, proteja a saúde de vocês, que tudo vá bem para todos e que assim seja.
e que assim será, certo? Um beijo no coração de todos. Arion.